Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a alocação de facilidades na pandemia de Covid-19. Esse é o primeiro workshop de matemática, estatística e computação aplicados à indústria, né, WMK 2021. Eu sou a Stephanie Mendes, sou formada em ciência da computação pela Universidade Federal de São Carlos. Eu sou analista de dados na B2W Digital, então eu atuo desde que um cliente consulta um CEP no site até o produto chegar na residência dele, tem soluções nossas, né? Olá, eu sou o Rafael Ferrari, eu também faço parte desse projeto. Eu sou graduado pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Logística e Supply Chain pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente eu atuo na Kimberly Clark como Customer Service e possuo 10 anos em experiência em análise de dados voltados à logística. Os nossos orientadores é a professora Maristela e temos também o professor José Antônio Rabi, que é da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Vou falar um pouquinho sobre a contextualização do problema, né? Foi solicitado na disciplina de otimização linear do semestre passado que nós trouxéssemos um problema real da empresa para que nós pudéssemos trabalhar, e esse foi o propósito desse projeto, né? Então, falar sobre a pandemia acaba sendo um pouco redundante, dado o triste cenário que a gente ainda vive, né? Mas o que tem que ficar evidente aqui é quando ela foi realmente decretada como uma pandemia, né? E isso foi em março de 2020. E foi exatamente nesse período que o Exército procurou a B2W Digital. Então, eles procuraram a B2W Digital com a intenção de mapear na Grande São Paulo pontos estratégicos onde famílias carentes, aproximadamente 500 mil famílias, precisavam retirar cestas básicas, né? Então, nesses pontos estratégicos que nós vamos denominar como facilidades, as famílias iriam retirar as cestas básicas. Então, a intenção esse mapeamento, né? Para quem não sabe, a B2W Digital é americana, Submarino Shoptime Sou Barato. O Exército impôs duas restrições, né? A primeira delas é a distância máxima percorrida, né? Então, uma família não pode se locomover mais que 2 quilômetros para encontrar uma facilidade. Isso, uma família não dependeria de transporte público para retirar a cesta básica. A segunda delas é que uma facilidade não poderia atender mais que 2 mil famílias, né? Então isso não geraria aglomeração. Vou falar um pouquinho sobre a metodologia, né? Então a base de dados enviadas é composta por 435 mil dados, né? Eles enviaram pontos expressos por latitude e longitude e agrupados por coordenadas, né? Para visualizar um pouco melhor esses dados para a nossa análise exploratória, a gente usou o Power Map. Essas famílias estão distribuídas na Grande São Paulo, então a base de dados que eles enviaram é essa aqui, então tinha latitude, longitude e para cada ponto a quantidade de famílias lá, né? Para garantir a integridade das famílias, então não tinha número, né? A gente não conseguia identificar onde cada família morava exatamente, né? O Power Map é uma extensão do Excel, ela é bem robusta, então a gente consegue visualizar, tem uma análise exploratória bem legal. Então, essa é uma visualização em gráfico de barras, né? Então, as maiores barras verticais, as maiores demandas por ponto de coordenada. Essa barra aqui a gente consegue dar zoom. Então, é o bairro de Belenzinho. E se a gente quiser visualizar também por mapa de calor, quanto maior a intensidade da cor, quanto mais vermelho, mais famílias tem naquela coordenada, né? O Rafael vai falar um pouco mais agora sobre a metodologia. Bom, falando um pouco sobre a metodologia, a gente dividiu em 4 etapas. A primeira etapa seria a preparação dos dados. Segunda etapa, a visualização dos dados, em que a Stephanie explicou até o momento. A terceira etapa seria a resolução parte 1, para a gente desmembrar a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo, em azulejos. A etapa 4 seria a resolução parte 2, função objetivo. Então, quando a gente vai falar um pouco sobre a parte 1,
que seria o azulejo, o que seria isso? A gente inicialmente delimitou, através das máximas e mínimas latitudes e longitudes da base de dados, uma macro-região. Essa macro-região ela é em forma de retângulo. Então, a gente tem essa macro-região que, em seguida, a gente dividiu em quadrados menores de lado 2,82 km cada quadrado, que então a gente denominou de azulejo. No total, a gente identificou 567 azulejos, sendo que 21 estão na linha horizontal e 27 na vertical, sendo o lado da macro-região, do retângulo maior. O posicionamento das facilidades se deu no centro de cada azulejo, para que a gente consiga atender a restrição 2, que mesmo que cada família esteja no vértice de cada azulejo, a gente garante que ela não vai precisar se locomover mais que 2 km, conforme seguem as figuras. A resolução da parte 2 seria a resolução matemática. Essa resolução, a gente escreveu a função objetivo z em função de NF, em que NF é a quantidade de facilidades a serem abertas no azulejo em questão. Então é z em função da somatória de NF, sendo que é a somatória de cada azulejo, da quantidade de facilidades a serem abertas por cada azulejo. É uma função de minimização. Essa função ela está sujeita à restrição em que cada facilidade não pode atender mais do que 2.000 famílias, sendo que, matematicamente, a gente descreve NF maior ou igual a FA sobre 2.000, sendo que FA é a quantidade de famílias a serem atendidas no azulejo em questão, e IJ os índices definindo a posição do azulejo em questão no plano cartesiano. Falando um pouco sobre os resultados, então, para a gente atender as 445.000 famílias, a gente identificou que é necessário a abertura de 358 facilidades. A gente percebe que alguns azulejos possuem mais de uma facilidade. E por quê? Porque é onde está a concentração, as maiores concentrações de família. Como é o caso de Diadema. A região de Diadema corresponde ao azulejo mais populoso, contendo 10.409 famílias, sendo, portanto, necessária a abertura de 6 facilidades. Quando a gente vai fazer uma análise exploratória no Power Map, a gente identifica que a parte em barras são as facilidades que foram abertas, e a parte em mapa de calor são as quantidades de famílias. A gente percebe que onde o mapa a gente visualiza uma maior calor no mapa, a gente possui as maiores barras. Então, numa análise exploratória, a gente plotou esse resultado. Conclusão, mediante ao cenário exposto, foi possível encontrar uma solução. A gente encontrou a solução pela metodologia do azulejo, que apresenta princípios de clusterização, em que a gente agrupa os dados através de elementos comuns. Neste caso, os elementos comuns são as localidades geográficas. Esse case também ele se configurou como um problema livre, sem restrições. Para os próximos passos, a gente vai elaborar uma análise incluindo algumas restrições. Obrigado. Sexta-feira a gente vai estar disponível para esclarecimento de eventuais dúvidas e questionamentos.